Olá a todos, hoje o tema envolve filosofia, envolve política, envolve sociologia, envolve direito, tudo isso em um livro escrito em 1574, impresso e divulgado, esse livro aqui, Discurso da Servidão Voluntária, que chegou até mesmo a ser proibido. Atenção, hoje o tema envolve isso, e para começar, eu gostaria que todos imaginassem uma discussão de casal. Bom, todos aqui já namoraram, tiveram um relacionamento amoroso, são casados, tiveram essa estabilidade emocional de um relacionamento. Pois bem, num determinado momento, o relacionamento é feito de altos e baixos e aquele casal começa a discutir. Há uma situação conflituosa. Só que aquela situação conflituosa começa a ativar gatilhos de assuntos que estavam sendo colocados debaixo do tapete. A mulher fala, o homem grita, a mulher retruca e a discussão foi sendo alimentada por assuntos que deveriam ter sido resolvidos anteriormente, não foram. A discussão escala, aquele nervosismo, aquela tensão, vizinhos ouvindo gritaria, pisadas no chão de forma forte, batidas na mesa, até que em um determinado momento um homem empurra a mulher, ela cai e se machuca. Nesse momento, ambos se olham e num silêncio dizem muita coisa um para o outro. Mas um relacionamento que nem necessariamente iria acabar naquele instante é antecipado por um ato de violência. O ato de violência foi um ato fora da curva dos acontecimentos naturais daquela discussão. Foi um ato fora do padrão de uma discussão de um casal, de pessoas que se amam. Portanto, o que eu quero dizer aqui com esse exemplo é que o ato de violência, o primeiro aspecto, e seja qual ato for, ele é sempre um ato fora da curva, fora do padrão, fora do que se espera de uma conduta, fora da expectativa. O primeiro fato, a primeira tese que eu estou colocando é muito simples. Um ato, e seja qualquer ato de violência que for, ele é um ato contra as expectativas. A segunda tese, que o exemplo desse relacionamento nos traz aqui, é que o ato de violência gera consequências. Por ele quebrar um padrão que existia, ele antecipa ou ele gera uma outra consequência. Explico. Um relacionamento desgastado, a tendência dele é que ele fosse, com o tempo, sendo desidratado, até que ao final, caso ele seguisse o fluxo normal de desidratamento, de hidratação, ele acabasse. Com o ato de violência, esse ato futuro de desfazimento do relacionamento, ele é antecipado. Então, muitas vezes, um percurso natural que demoraria alguns anos, ele num lapso de segundos é antecipado. Quando os olhares se entrelaçam, aquele momento acontece essa antecipação do futuro. Vem. Então o ato de violência é um ato contra a normalidade, contra as expectativas, ele quebra os padrões. O segundo ponto, ele antecipa uma possível conclusão que só o tempo traria. E por ele antecipar algo que o tempo traria de forma natural, ele é violento, inclusive com o tempo. E é por isso que aquele ato, aqueles olhares se entrelaçando, eles demonstram exatamente isso, antecipação do tempo. Um terceiro aspecto é que se aquele ato não antecipou o tempo, ele abriu um caminho que possivelmente o tempo não traria. Ele também é uma antecipação do tempo, do futuro, nesse aspecto. E para que eu estou dizendo tudo isso? O que tem a ver com esse livro? O que tem a ver com filosofia, com política e tudo mais? Veja que é um assunto delicado a se tocar em política atualmente, etc. Mas o discurso da servidão voluntária é um discurso que prega a rebeldia pacífica, a desobediência pacífica. Para o autor, não é interessante a violência para romper com qualquer coisa que seja. E isso faz todo sentido. Se espera atualmente, num campo político brasileiro e em campo inclusive mundial,
que as pessoas ajam de forma violenta. Todavia, a partir do momento em que as pessoas não agem de forma violenta, quem espera que elas agissem de forma violenta são surpreendidas, porque a intenção delas é que aquelas pessoas ajam para que elas possam dizer que, olha, eu tenho legitimidade nesse poder punitivo, e eu tenho legitimidade nesse poder punitivo. Só que a partir do momento, olha como isso é interessante, em que aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, tiradas da liberdade, são escravas, são servas, não agem com violência, quem possui o monopólio da força, do poder punitivo, que aqui no caso é o Estado, tem dificuldades para agir, tem dificuldades para justificar, para legitimar qualquer punição. Veja, e aquela pessoa que tem autoridade, começa instantaneamente a ser desidratada. Ela entra numa curva, uma espiral descendente de perda de legitimação. E a cada passo que ela dá em relação a uma decisão emanando do seu poder, ela mais se desidrata. Ela não consegue achar aquela pessoa que está agindo com violência. Não existe para ela justificar seu poder. Poder punitivo do Estado, direito penal. Legitimação do direito penal, uma das matérias mais fortes de estudo do direito penal. Se a pessoa a quem se quer perseguir, ou melhor, como diz o livro, servidão voluntária, um tirânico dominando o povo. Se o povo não age com violência, como que o tirânico, o autoritário, vai justificar, vai legitimar os seus atos de força, de tirania? E aos poucos, ele não tendo em que se apegar, ele vai se autoderrotando. Esse livro analisa que esse é o caminho e foi o caminho dos tirânicos. Eles aumentam, escalam seu poder, escalam sua tirania. E para escalar a tirania, eles precisam se valer de uma legitimidade do uso do poder da força para justificar o porquê ele fez aquilo perante a população. Só que ele não acha esses argumentos de justificação. Por quê? Porque do outro lado há uma desobediência pacífica. E isso dói. Para quem é tirânico, isso dói. Porque cada vez mais, a cada ato que ele precisa para perseguir, para dominar, ele precisa justificar para um maior número de pessoas. Veja o Brasil. As justificações agora chegaram em termos internacionais. Precisam legitimar a tirania internacionalmente, porque aqui já há uma desobediência pacífica. E é essa desobediência que mais dói. É essa desobediência em que todos os tirânicos têm medo. Veja, quem lê, quem estuda, quem analisa, ele é um consultor. Para evitar esses problemas, ele ajuda, auxilia a entender, a decifrar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é exatamente isso. O povo está numa desobediência pacífica. Só que essa desobediência pacífica, ela não é pontual. Há como a gente fala no direito penal, um liame subjetivo que conecta todas essas pessoas pelo um sentimento comum. Por quê? Porque não é algo coordenado. Não é algo coordenado por uma determinada rede social. Isso, na verdade, é um entendimento geral das pessoas. Por que um entendimento geral das pessoas que estão... Um entendimento que está incrustado no seu coração? Porque é o sentimento da liberdade. É um sentimento inato que Deus nos colocou desde a origem. Chega num ponto em que as pessoas começam a se questionar: os favores do rei ou o sabor da liberdade?
E essa liberdade fala mais alto nos nossos corações porque é algo que foi colocado de modo inato em nós. Muitas vezes, as pessoas servas se acostumam com aquela condição por conta de uma tradição, por conta de um passado, de uma história, de uma colocação que foi colocada por anos. Mas chega sempre um momento em que uma rebeldia pacífica generalizada começa a crescer. E a derrocada vem para os tirânicos que estão enfrentando a desobediência pacífica, que é o que nós vemos hoje em dia. Não tem como fugir. A perda da legitimidade já aconteceu. A desidratação do tirânico acontece dia após dia. Ele já não se mantém. A espiral decrescente já está mais que no meio. E isso causa uma pressão psicológica em que poucos conseguem resistir, trilhando um caminho, normalmente, da loucura. Entre outros, como Getúlio Vargas colocou. Enfim, tema difícil, pesado, mas que foi muito bem colocado aqui. E a função de quem analisa a sociedade, pensa, lê, compreende, é decifrar essas coisas que estão tão claras, mas ao mesmo tempo tão enigmáticas. A verdade é que um tirânico nunca sobrevive e nunca dura muito tempo. Abraços, fiquem com Deus.